Oi pessoal, vamos continuar a leitura do livro do Vernon, As Origens do Pensamento Grego. Estamos chegando no final, perto do final. Capítulo 7, Cosmogonias e Mitos de Soberania. Nesse capítulo, Vernon vai falar do nascimento da filosofia grega, através principalmente dos jônios, que são habitantes da Jônia, que fica na Grécia Oriental, do lado oriental do Mar Egeu. E ele vai dizer que esses primeiros filósofos, considerados, chamados de físicos, porque lidavam com a physis, eles vão significar um abandono, uma superação do pensamento mitológico. Vernon tem essa concepção de superação da cosmogonia através da cosmologia. Vamos lendo para termos mais o que falar sobre isso. Na história do homem, as origens geralmente nos escapam. Entretanto, se o advento da filosofia na Grécia marca o declínio do pensamento mítico e o começo de um saber de tipo racional, podem ser fixados a data e o lugar de nascimento da razão grega e estabelecido seu estado civil. Ele está falando que as origens geralmente nos escapam, mas ele vai partir dessa hipótese, de uma certa hipótese, a partir de um si, e a partir dessa hipótese ele vai desenvolver as ideias dele. Qual a hipótese? De que o advento da filosofia significou o declínio do pensamento mítico. Então, se isso é verdade, então dá para estabelecer uma data e lugar, ou seja, uma origem, para o nascimento da razão grega. É no princípio do século VI, na Mileto Jônica. Mileto é um outro lugar, que fica perto da Jônia, que homens como Tales, Anaximandro, Anaxímenes inauguram um novo modo de reflexão concernente à natureza, que tomam por objeto de uma investigação sistemática e desinteressada de uma história, da qual apresentam um quadro de conjunto, uma teoria. Então, esses primeiros filósofos físicos, eles vão ter uma investigação sistemática, e a palavra grega para isso é história, historiai, e a partir dessa investigação eles vão elaborar um quadro de conjunto. A palavra grega teoria. Da origem do mundo, de sua composição, de sua ordem, dos fenômenos meteorológicos, propõe explicações livres de toda a imaginária dramática das teogonias e cosmogonias antigas. Ele, assim como ele pretende ter claro o surgimento da filosofia, já que ele seria uma superação do pensamento mítico, ele, imbuído dessa concepção de origem clara, é que ele vai entender os primeiros filósofos como encontrando uma origem do mundo, e clara, uma origem clara do mundo, clara porque livre do que Vernon chama de
imaginária dramática das teogonias e cosmogonias. Pensa no Hesíodo, nas guerras e nos casamentos que fazem surgir novas divindades. Esses dramas, Vernon está considerando como imaginários. Agora, o mundo vai ser entendido como tendo um funcionamento diferente, né? As grandes figuras das potências primordiais já se extinguiram. Nada de agentes sobrenaturais cujas aventuras, lutas, façanhas formavam a trama dos mitos de Gênese que narravam o aparecimento do mundo e a instituição da ordem. Então, o aparecimento do mundo e a instituição da ordem não mais se explica pelas histórias mitológicas, né, de agentes sobrenaturais. Nem mesmo a alusão aos deuses que a religião oficial associava nas crenças e no culto às forças da natureza. Entre os físicos da Jônia, o caráter positivo invadiu de chofre a totalidade do ser. Então ele vai entender que a cosmogonia era uma visão também totalizadora, né, do ser, mas numa linguagem figurada, poética, né? Agora, os físicos eles vão tratar de tudo o que é, né, da totalidade do ser, dessa forma positiva. E a palavra positiva aqui não está à toa, né? Isso aqui vem de uma concepção positivista, né, do conhecimento, em que diz que o conhecimento no seu início era mitológico, religioso, né, e foi evoluindo até chegar no conhecimento positivo, que é o científico. Entendendo por isso, né, já que se entende que o conhecimento evolui a partir de uma linha reta, conhecimento do quê? De um objeto imutável. Então vai se entender tudo que existe como alguma coisa imutável, do qual se vai conhecendo progressivamente melhor. Essa é a concepção positivista e que o Vernon está trazendo. Nada existe que não seja natureza, physis. Os homens, a divindade, o mundo formam um universo unificado, homogêneo. Até as divindades formam com os homens e o mundo compõem o mesmo universo homogêneo. Tá? Tudo ele no mesmo plano. Está colocando divindades, homens e mundo tudo no mesmo plano. Está perdendo as distinções, as diferenças, né, que há no pensamento mitológico. São as partes ou os aspectos de uma só e mesma physis que põem em jogo por toda parte as mesmas forças, manifestam a mesma potência de vida. As vias pelas quais essa physis nasceu, diversificou-se e organizou-se são perfeitamente acessíveis à inteligência humana. A origem e a ordem não é mais inacessível para o homem, acessível apenas pela epifanias, né? Não, agora o homem, já que tudo se insere no mesmo plano
da physis, tudo é conhecível pelo homem, é acessível à inteligência humana. Ele está colocando a agência no homem e não mais entendendo que o homem faz parte de um todo governado pelos deuses, né? A natureza não operou no começo de maneira diferente de como o faz ainda. Cada dia, quando o fogo seca uma vestimenta molhada. Repara que ele colocou entre aspas no começo, porque a expressão no começo caberia para cosmogonia, que entende o surgimento das divindades, né? Das partes que compõem o todo. Está colocando entre parênteses porque para ele, na verdade, a natureza é a mesma como sempre foi, não tem um começo. E ela sempre foi como? Funcionando a partir de leis físicas, como um fogo que seca vestimentas. Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Ele está tratando coisas como deuses, como justiça, de uma forma física. Ou quando, num crivo agitado pela mão, as partes mais grossas se isolam e se reúnem. Como não há senão uma só natureza, que exclui a própria noção de sobrenatural, não há senão uma só temporalidade. No pensamento mitológico, os deuses estão fora do tempo humano, da temporalidade humana, né? Agora não, no pensamento físico, tudo está inserido na mesma temporalidade. O original e o primordial despojam-se de sua majestade e de seu mistério. Tem a banalidade tranquilizadora dos fenômenos familiares. Para o pensamento mítico, a experiência cotidiana se esclarecia. Repara que para nós que lemos a mitologia grega, os deuses são tudo menos banais, tudo menos tranquilizadores, né? E familiares. Eles são surpreendentes. Para o pensamento mítico, a experiência cotidiana se esclarecia e adquiria sentido em relação aos atos exemplares praticados pelos deuses na origem. Vai falar agora de dois sentidos, né? O sentido de funcionamento do pensamento mítico é esclarecer o cotidiano, as experiências cotidianas do homem através dos deuses, das forças cosmogônicas que guardam a explicação das coisas, a causa das coisas, o ser das coisas. Agora ele vai falar de outro sentido. Invertem-se os termos da comparação entre os jônios. Os acontecimentos primitivos, as forças que produziram o cosmos, se concebem à imagem dos fatos que se observam hoje e dependem de uma explicação análoga. Então, para os jônios é o contrário. Conhece-se a natureza que disponível e a partir dela é que se entende as concepções primitivas anteriores de cosmogonias, né, e deuses, entendendo-os obviamente como formas piores de apreensão do mundo, né? Já não é o original que ilumina e transfigura o cotidiano. É o cotidiano que torna o original inteligível,
fornecendo modelos para compreender como o mundo se formou e ordenou. Essa revolução intelectual aparece tão súbita e tão profunda que foi considerada inexplicável em termos de causalidade histórica. Falou-se de um milagre grego. Na terra jônica, o Logos ter-se-ia desprendido bruscamente do mito, como as escamas caem dos olhos do cego. E a luz desta razão, uma vez por todas revelada, não teria mais deixado de iluminar os progressos do espírito humano. Uma vez que o homem, então, se livrou das escamas, passou a enxergar por ser iluminado pela razão, toda a história do homem, a partir daí, foi progresso científico, tendo o homem a razão sempre iluminada. Os filósofos jônios, escreve Burnet, abriram um caminho que a ciência depois só teve de seguir. E precisa, em outra passagem, seria inteiramente falso procurar as origens da ciência jônica numa concepção física mítica qualquer. Ele está citando o John Burnet, Early Greek Philosophy. Aqui, ó. John Burnet veio como a aurora da filosofia grega. E você pode observar, eu não li esse livro ainda, mas eu vou ler. Esse livro é importante. Eu vou ler aqui no canal. Mas olha só. Se a gente pegar o... Peraí, um pouquinho. Aqui, se nós abrirmos no capítulo 2, Ciência e Religião, olha o que ele diz. O espírito dos jônios na Ásia, como vimos, era absolutamente secular, ou seja, não religioso. Tanto quanto nos é possível julgar, os milésios ignoravam por completo as crenças tradicionais. O emprego que faziam do termo Deus para designar a substância primordial e os mundos inumeráveis não tinha uma significação religiosa. Tá? Vamos continuar aqui com Vernat. Agora ele vai trazer uma outra referência que vai mudar o que ele está dizendo. Olha só como vai mudar. A essa interpretação, porque assim, muito se fala que a filosofia foi a superação do mito, mas você tem que pegar os diferentes argumentos a favor ou contra essa ideia, ou você pode contar a história dessa forma, narrar a história dessa forma, ou da forma como Cornford propõe. Olha só. A essa interpretação opõe-se ponto por ponto a de Francis Cornford. Segundo ele, a primeira filosofia aproxima-se mais de uma construção mítica do que de uma teoria científica. É mais mito do que ciência. A física jônica nada tem em comum, nem em sua inspiração, nem em seus métodos, com o que chamamos ciência. Então tem concepções de ciência diferentes e a jônica não é a nossa. Em particular, ignora tudo sobre a experimentação. Os jônicos não experimentavam. Não faziam experiências. Não é também o produto de uma reflexão ingênua e espontânea da razão sobre a natureza. Transpõe, sob uma forma laica e num vocabulário mais abstrato, uma mudança de vocabulário, uma mudança linguística, que foi a filosofia. A concepção do mundo elaborada pela religião. Ele vai dizer que a religião é uma linguagem
poética e a filosofia vai ser uma linguagem abstrata. As cosmologias retomam e prolongam os temas essenciais dos mitos cosmogônicos. Os mitos continuam, trazem uma resposta ao mesmo tipo de questão. Não procuram, como a ciência, leis da natureza. Os físicos não procuravam, como a ciência atual, ou ciência posterior, né, leis. Não. Interrogam-se com o mito como a ordem foi estabelecida, como o cosmos pôde surgir do caos. Cornford está dizendo que os físicos tinham a mesma pergunta dos mitólogos: como o cosmos pôde surgir do caos? E não uma pergunta pelas leis da natureza. Aqui, é o livro do Cornford, tá? From Religion to Philosophy. Eu também não li ainda, vou ler aqui para o canal, que é um livro importante, né? Mas se nós pegarmos já no prefácio, olha só o prefácio. The words religion and philosophy perhaps suggest to most people two distinct provinces of thought, between which, if, like the Greeks, we include science under philosophy, there is commonly held to be some sort of border warfare. Então, geralmente se toma religião e filosofia como áreas diferentes e em guerra uma com a outra. Duas províncias de pensamento, né? Do pensamento. It is, however, also possible to think of them as two successive phases or modes of the expression of men's feelings and beliefs about the world. Então ele estava dizendo que, contudo, é possível pensar a religião e a filosofia como duas fases sucessivas, dois modos de expressão dos sentimentos e das crenças humanas sobre o mundo. Então a perspectiva dele é da continuidade. And the title of this book implies that our attention will be fixed on that period in the history of the Western mind, which marks the passage from the one to the other. Está falando que o próprio título desse livro sugere que ele vai falar da passagem da religião para a filosofia no século VI, né? It is generally agreed that the decisive step was taken by the Greeks about 6 centuries before our era. At that moment, a new spirit of rational inquiry asserted its claim to pronounce upon ultimate things which had hitherto been objects of rational belief. Está falando que nesse século VI, o novo espírito da inquirição, da investigação racional, clama a dizer o conhecimento sobre objetos que antes eram de crenças tradicionais. What I wish to prove, however, is that the advent of this spirit did not mean a sudden and complete breach with the older ways of thought. O que ele quer provar, contudo, é que o advento desse espírito não significou uma quebra súbita e completa das antigas formas de pensamento. There is a real continuity between the earliest rational speculation and the religious representation that lay behind it. Então, há uma continuidade entre a especulação racional e a representação religiosa. Há uma diferença de linguagem. A linguagem religiosa é poética, figurativa, representacional. A linguagem filosófica ou científica é especulativa,
é abstrata. And this is no mere matter of superficial analogies, such as the allegorical equation of the elements with the gods of popular belief. Philosophy inherited from religion certain great conceptions, for instance, the ideas of God, soul, destiny, law, which continued to circumscribe the movements of rational thought and to determine their main directions. Então, a principal direção do pensamento racional tomou da religião. A filosofia e a ciência têm por noções Deus, alma, destino e lei, coisas que ela herdou da religião. Religion expresses itself in poetical symbols and in terms of mythical personalities. A religião, ela é uma linguagem poética e ela traz personalidades, figuras, pessoas mitológicas, né? Philosophy prefers the language of dry abstraction and speaks of substance, cause, matter and so forth. A filosofia prefere a abstração seca e fala dessas noções. But the outward difference only disguises an inward and substantial affinity between these two successive products of the same consciousness. Então a tese dele é que a mesma consciência era não são consciências diferentes, a consciência grega é a mesma entre aquela que fez a mitologia e a que faz a filosofia e a primeira ciência. Elas têm internamente uma afinidade substancial. The modes of thought that attain to clear definition and explicit statement in philosophy were already implicit in the unreasoned intuitions of mythology. Os modos de pensamento que buscam clara definição e falas, né, explícitas já estavam presentes na mitologia. A mitologia não é obscura. A mitologia procura definições e apresentar-se com clareza, diferentemente do que o Vernant estava dizendo. Mas foi o Vernant, né, que apontou que, trazendo Cornford, que a pergunta, Cornford aponta que a pergunta da primeira filosofia e da religião era a mesma. O que fez com que o cosmos se tornasse o caos, se tornasse o cosmos, e não procurar pelas leis da natureza, né? Então, por enquanto é isso.